Oi, pessoal! Bom, pois bem, né? Hoje a gente está com uma visita ilustre, né? Hoje foi dia de tomar banho, só não deu tempo de fazer a barba, assim, a gente receber uma pessoa aí que eu admiro bastante, que tem um trabalho grande aí com os quadrinhos no Brasil. A gente vai falar um pouco desse trabalho, que é o Érico Assis. Acho que o Érico dispensa apresentações, mas vamos seguir o protocolo, vamos deixar a visita aí ilustre se apresentar. Fala aí, bom, fala aí, Érico, quem é você? De que você se alimenta? Onde você vive? O que você faz? Conta aí pra gente. Olá, tudo bom? Alessandro, obrigado pelo convite, aliás, por aceitar o meu convite para você me convidar, Foi e uma também não honra. podia fazer a barba, tá? Desculpa. E essa barba ainda mais, né, que cabelo, que não vê cabeleireiro há mais de ano, né? Eu tô assim também. Minha Como esposa todos nós. cortou o meu. Minha esposa cortou o meu 2 vezes. Assim. Eu me corto às vezes também e dá nisso, né? Dá no que dá. Uh, Bom, eu sou jornalista, sou tradutor e trabalho principalmente na área de quadrinhos com essas duas profissões. Eu estou trabalhando com quadrinhos há mais ou menos 20 anos, um pouco mais que isso, desde a faculdade, e fui professor universitário, fui redator publicitário, trabalhei com essas coisas também, mas o que eu mais me dedico nos últimos 10 anos é a tradução. Tá? E traduzo do inglês, traduzo um pouco do francês, e a maior parte das minhas traduções são de quadrinhos. Muito bacana, Érico. E eu vou perguntar muito sobre isso, sobre o teu trabalho. Eu quero saber bastante sobre esse ofício do tradutor aí. Mas vamos fazer o seguinte: vamos dar um passo atrás. Todo mundo que é entrevistado aqui no Ministério recebe essa pergunta que você vai receber. Antes do Érico profissional de quadrinhos, do Érico que é jornalista, teve o Érico leitor de quadrinhos, né? Na verdade, no tradutor e no jornalista, o leitor está contido, né? O leitor está contido. Conta pra gente aí como é que foi esse começo. Como é que você começou a ler quadrinhos? Você teve contato? Como é que foi a tua experiência Sim. inicial com os quadrinhos aí? Já é clichê essa resposta, né? Mas é que eu sempre dou, é que eu lia quadrinhos antes de saber ler. Acho que como muita gente, né? Então, desde que eu me lembro, eu tenho memória, eu tô com um gibi na mão. Realmente não sei porque que meus pais me deram gibis já de super-herói, Marvel, DC. Quando eu era criança, eles não liam, eles não tinham essa experiência na infância, mas me deram desde pequeno, desde que eu conseguia identificar lá que o martelinho do Thor significava fim da história, isso muito cedo, tá? E tô lendo, não parei, né? Desde não sei quando, realmente não sei como é que comecei. Então você não começou como boa parte do pessoal começa, Turma da Mônica, Disney. Você já começou direto com super-herói. Pois sim, primeiras lembranças que eu tenho são já com super-herói, mas eu lembro também de alguma coisa da Disney. Mônica, não sei porquê, nem tanto. Eu realmente não sei porquê, porque não era o que comprava, não era o que escolhia, eram meus pais, né? Mas depois eu li Mônica. Minha filha hoje lê bastante, mas por acaso eu não tive essa primeiro contato, assim, não foi a primeira coisa que eu li. Eu pergunto porque a minha experiência é parecida com a tua, né? Também foi com super-herói, né? Também. Na verdade, teve uma pré-história que foi com um quadrinho que ninguém lê, que ninguém. Eu peguei com um vizinho que era um Akin, que era uma espécie de Tarzan da Bonelli, um negócio assim, mas de maneira mais direta foi com super-herói. Mas é interessante isso, porque quase sempre que a gente pergunta, né, a galera começa com Turma da Mônica, Disney, mas eu também comecei com os formatinhos ali da Abril, deve ter sido também o que você Sim. começou ali. E hoje, vamos lá, isso aí é a gênese do Érico Leitor. Hoje, assim, eu imagino que você tem que ler muito para traduzir, mas eu imagino não, eu tenho certeza, né? Eu leio tuas colunas, eu vejo seus posts, eu sei que você lê muita coisa que você não traduz, você lê muita coisa. O que você lê com regularidade? O que você gosta de ler? Então, como eu traduzo, né, como eu recomendo obras para traduzir, como eu escrevo também sobre quadrinhos, né, eu costumo querer me manter atualizado no que está saindo, principalmente em inglês, Entendi. tá, em termos de graphic novel, em termos de lançamento mais parrudo, assim, né, de mercado editorial. Então eu estou sempre indo atrás desse material e costumo ler assim que sai, se possível.
Então você também, isso para mim é novidade. Então você também tem esse papel ativo de dizer assim, cara, isso aqui é legal ser traduzido, isso é legal de indicar. Nem sempre dá certo, tá? Acho que a maioria das vezes não dá certo. Mas eu me coloco assim na posição de. Se eu não conseguir recomendar para alguém, pelo menos eu consigo falar sobre isso numa Entendi. resenha ou na coluna do Omelete, tá? Então sempre tem algum ganho, assim, eu ler, fora eu gostar, claro. Né? Você lembra de alguma coisa que saiu no Brasil que foi indicação sua, assim? Lembra de cabeça alguma coisa aí? Eu acho que a principal meus primeiros foi Scott Pilgrim. Ah, que Tá? legal! Foi indicação tua? Bom, grande indicação. Foi. É, Obrigado. Assim, eu saí pela Companhia das Letras, né? E foi lá que eu comecei a traduzir, na linha de quadrinhos deles. E não tinha muito a ver com a linha deles, sabe? Não é tem. verdade, é verdade. É meio fora, né? Aquele estilo meio mangá, por mais que seja canadense. Mas vendeu muito bem. Ah, que sorte, hein? Vendeu muito bem. Tá? Aí, aí depois o Eric começou a receber telefonemas. O que você indica, Eric? Fala mais coisa aí pra gente Pois lançar. é, dei uma sorte ali. É claro que não foi por indicação, por causa do filme, né, que vendeu. Claro que. Então, acho que foi uma coisa. E de vez em quando tem editora que me procura, né, para fazer consultoria, para fazer parecer, né, que é você ler a obra e escrever alguma Uhum. recomendação de por que vale a pena ser publicado. E. Mas acabando assim sobre aquela outra pergunta do que eu tô lendo, eu gosto muito ainda de ler super-herói, tá? Não leio tudo, óbvio, Ah, mas não né? dá também, né? Muita coisa assim, né? É muita coisa. Eu tô bem mais seletivo. Tô me forçando, inclusive, a ser seletivo, porque tem coisas que eu tenho vontade de ler só por, sei lá, por tradição, e eu quero fugir da tradição, quero só ler quando gosto mesmo. Né? Assim, por exemplo, eu sempre quero ler Homem-Aranha, porque eu tenho uma paixão por Homem-Aranha de criança, mas eu não consigo mais ler. Cara, é interessante. Eu tô te ouvindo aqui, me identificando muito, né? Eu também, o Homem-Aranha é uma paixão, né? E eu ainda não consegui, não consigo abandonar, não. Nem sei se eu consigo querer abandonar. Mas, por exemplo, a atual fase não é uma fase que me desce muito, assim. Não é uma fase que eu tenho curtido tanto. A do Spencer, né? Eu, ao contrário de uma galera grande, eu gosto do Slott, né? Eu gosto do Dan Slott, assim. Mas então você ainda lê super-herói, então? Você continua lendo alguma coisa de super-herói? Pouquíssima coisa. Tipo, eu gostei do Batman Tom King, por exemplo. Eu gostava da Garota Esquilo, né, na Marvel, que não saiu aqui. Que mais? De vez em quando eu leio alguma coisa assim, muito mais pelo autor do que Entendi. pelos personagens. Eu leio quase tudo do Bendis, eu gosto dele. Você traduziu o livro dele? A tradução foi sua, daquele livro Sim, do. o livro o- sobre quadrinhos dele, né? Tá Isso. inclusive aqui no fundo, se alguém conseguir identificar no HD. Tá aqui na minha fila, vai ser um dos próximos aqui. É, legal. Tá aqui na minha fila. Então, inclusive, eu tô, assim, bem curioso, né? Porque eu lembro acho que foi a resenha, não lembro nem se foi sua, mas que ele não só ensina a fazer quadrinhos, mas a lidar com o mercado, né? Ele tem uma. Sim. No livro tem umas coisas assim. Então, assim, você falou que tenta se manter antenado no que sai em inglês. E isso sei lá, é propriamente Estados Unidos, ou sei lá, você lê também Inglaterra, você fica de olho no mercado. Como é que é isso? A Inglaterra e Estados Unidos é meio junto, né? Principalmente quando essa coisa de graphic novel, né? O Entendi. grande mercado livre. Mas eu não leio muito 2000 AD nem nada disso, não. De vez em quando eu Entendi. folheio, mas não Entendi. acompanho tanto. Tá? E França, assim, só autores que eu já conheço e que vou atrás. Não é uma coisa que eu siga com regularidade, mas eu sei, assim, quando tem uma coisa grande lá, eu vou atrás. Entendi. E o Espanha seguinte, também, coisas do Paco Roca também, eu tô sempre seguindo. Tem alguns caras, assim, que você sabe, né? Mesmo que não sejam os americanos lá, tradicionais, você tem que seguir. e assim, como é que foi essa transição do leitor para o profissional? Como é que você começou a trabalhar com quadrinhos? Aconteceu ou você buscou? Foi um pouco dos dois? Como é que foi isso? Tem que buscar, sem dúvida tem que buscar. Não é uma coisa que vai cair na tua cara. Né? Até não existia, né, lugar para eu escrever sobre quadrinhos quando eu comecei.
A gente foi aparecendo e fui meio que inventando. Eu acho que um marco, assim, para mim, foi ter contato com a Wizard, a revista a americana, que por acaso chegava aqui nas bancas muito barata. Eu não sei porque na década de 90 teve isso, não sei se tu passou por isso também. Chegava. Pulava número, mas chegava aqui nas bancas também. Exatamente, e não era cara, né? Era uma coisa, tipo, era uma revista de... Pra época, uns R$4, hoje daria uns R$20 isso. Mas isso, não era uma coisa absurdamente. Não. E era uma revista grandona, volumosa, era um negócio bonito, assim, né? Eu meio que aprendi inglês para ler a Wizard, sabe? Maneiro. Porque, pô, é uma revista sobre quadrinhos. Não existia isso quando apareceu aqui. Uma revista só sobre quadrinhos. Não tinha internet ainda também, né? Depois veio a Wizard brasileira, né? Veio a internet. E eu vi que tinha gente escrevendo sobre quadrinhos, escrevendo diariamente sobre quadrinhos, né? Sendo jornalista especializado em quadrinhos. Eu não conhecia vagas para isso aqui no Brasil. E aos poucos fui conversando. Começou a internet, começou a entrar em fóruns. Aí, num desses fóruns, né, se juntou o pessoal que fundou o Omelete. Isso eu estava já no meio da faculdade de jornalismo. E aí fui cavando, assim, lugares e eu montei um site próprio também, quando já adolescente eu já montei, na faculdade eu segui com ele. E por aí eu fui mostrando, né, que eu queria escrever sobre quadrinhos. Aí recebi um convite para trabalhar numa revista, para participar, não é trabalhar, mas escrever alguns artigos para uma revista, a HQ Express, que depois daí desembocou no Omelete, e comecei a escrever sobre quadrinhos aí, 2000, 99, por aí, e estou escrevendo até hoje. Caramba. E isso, então você começou como jornalista, você não começou como tradutor, você começou como escrevendo, o que a gente chamaria hoje de produzir conteúdo, né? A gente chamaria hoje de... Teve um site, assim, você começou com isso. E essa, não vou nem dizer a virada de chave, porque você permanece produzindo como jornalista, mas esse caminho também para tradução, como é que foi? Como é que isso aconteceu? Eu acho que eu sempre gostei não sei se gostei, eu gosto de escrever, né? Acho que é um ponto essencial para ser tradutor. E eu gostava do inglês, eu me viro bem com o inglês desde que eu comecei a estudar e me obrigar a entender, né, para poder ler o que eu queria ler em inglês. E eu lembro, assim, de uma vez que eu peguei um gibi em inglês, quando eu tinha uns 10 anos, e peguei um dicionário do lado para ficar traduzindo, né, para ficar entendendo, desvendando o futuro ali do Homem-Aranha. Você sabe que os gibis chegavam com muito atraso aqui, né? Traduzidos chegavam 4 anos de atraso em relação aos americanos, então eu podia prever o futuro lendo um gibi importado. E aí foi o caminho de jornalista, né, que me levou a entrar em contato com as editoras, a ter uma relação com as editoras meio constante, assim, e esse convite para ser consultor, para recomendar obras. E no meio disso eu pedi, eu queria fazer um teste para ser tradutor também, se possível, né? E deu certo os testes. Você já traduziu para que editoras, assim? Bom, já vi trabalho teu na Panini, por exemplo, na Panini já vi na Companhia das Letras que você está citando, mas talvez você não consiga elencar tudo, mas assim, só para a galera ter uma noção, para que editora você já traduziu aqui no Brasil? A Companhia das Letras foi onde eu comecei, ainda traduzo para eles, tá? Depois fui para a Panini, eu continuo também traduzindo bastante, estou fechando, sei lá, umas 250 obras para eles já. 250 obras? 250 250 obras? Caramba. Sim. Cara, e aí, todas as editoras, acho que tem quadrinhos, eu já me meti de alguma maneira, seja por convite deles ou por eu me apresentar querendo traduzir. Então, Darkseid, Nemo, Comic Zone, Pipoca e Nanquim. Eu vou esquecer de várias aqui, mas... Não tem problema. Gente, eu peguei ele de repente, não fiquem chateados, porque ele não tá lembrando de todos. Você falou que traduz mais do inglês, né? Normalmente você traduz do inglês e às vezes do francês, que você falou. E o seguinte,
eu imagino, né? Imagino não, né? Sei, assim, né? Que traduzir é um desafio. É assim, nunca trabalhei como tradutor, mas às vezes, na vida acadêmica, por exemplo, você encontra um termo que você teve contato no original, e aí você vai, bom, quando aquele termo chega aqui no Brasil, é a maior disputa, como é que vai ser esse termo, como é que vai ser essa coisa, isso acontece, né? E eu imagino que tem, assim, agora sim, imaginando, né? Que no caso dos quadrinhos, assim, como é diferente da linguagem acadêmica, né? A linguagem acadêmica, em princípio, nem sempre é assim, ela tem que facilitar um pouco, porque o autor tem que trabalhar com um rigor de precisão, um nível de precisão maior, né? Já um quadrinho, a literatura trabalha mais com metafórico, trabalha com um monte de coisa desse tipo. Então, nesse contexto, assim, fala aí, tipo, desafios que você teve como tradutor, sabe? Tipo, caramba, isso aqui. Você lembra de alguma anedota, de alguma coisa que foi. Caramba, como é que eu vou botar isso em português? Você lembra de alguma coisa desse tipo? Olha, todo dia tem isso. Todo dia. Não, realmente, todo dia tem uma dificuldade dessas. E eu costumo dizer que não existe a tradução mais difícil. Todas as traduções têm uma coisa difícil. Tá? Claro que tem umas assim que são muito fáceis, mas elas são quase exceção. Tá? Toda tradução vai ter uma coisa mais complicada. E a coisa mais complicada para mim é achar o tom certo de cada tradução. Você pensa que se você é um escritor, você escreve do seu jeito. A minha próxima pergunta ia ser sobre isso, mas continua, continua. Ia ser exatamente sobre isso. Já adiantando, né, talvez. Mas acho que a principal dificuldade é essa, porque o escritor que escreve, sei lá, seus 20 livros por ano, seus 20 gibis por ano, ele escreve sempre do mesmo jeito, ele escreve sempre como o Tom King, sempre como o Alan Moore, sempre como a Gayle Simone, sempre como daquele jeito. O tradutor que traduz 20 quadrinhos, cada um é de um autor, e ele tem que escrever mais ou menos como seria cada um daqueles autores. Né? Então, a dificuldade, acho que maior é essa, encontrar o tom certo, não é o Tom King, mas é o tom correto para cada... É o Tom Taylor, tô brincando, essa peça foi péssima. Mas é boa essa, tem que escrever como Tom King, sabe? Então, a dificuldade é essa, é encontrar o tom certo, né? Para não ser o Érico escrevendo. Entendi. Para ser o autor mesmo, como se ele estivesse escrevendo em português. Eu sei que é uma ficção bem grande falar isso, mas é a ficção que a gente está vendendo como tradutor, né? Não, embora seja assim, é uma ficção, é uma ficção, mas, por exemplo, falando como leitor, né, você tem que pelo menos suspender a minha descrença. Você tem que pelo menos, porque se eu leio, sei lá, um quadrinho teu que você traduziu do Bendis, e aí eu pego um do Morrison e tá a mesma coisa, é um negócio que, tipo, essa ficção posta quebrar ela é quebrada, né? Pelo menos você tem que me fazer acreditar que foi o Bendis que escreveu aquilo, né? Você tem que me fazer acreditar que foi, sei lá, o Alan Moore que escreveu aquilo, né? Por mais que eu seja o chato que tá sempre falando eu traduzi aquilo, traduzi. O que eu tenho que vender é que aquele trabalho é do Morrison, é do Moore, é da Alison Bechdel, é de quem for, sabe? Só que... E eu sei que às vezes vai cair uma coisa, até esses dias alguém me falou, né? Pô, eu te vi ali no texto, Érico, num gibi. E é um demérito isso. Sabe? É um problema a pessoa me achar ali. Porque eu não deveria me aparecer. Mas a pessoa, para te achar, tem que te conhecer bem o teu jeito de escrever também, né? Isso E assim, eu imagino que não vai ter uma resposta precisa para isso, mas é muito legal para nós, leitores, tipo, abrirmos a caixa preta, né? Abrirmos a caixa preta de como é que é a coisa do outro lado. Então, assim, você falou que tem que achar o tom, você tem que achar o tom. Eu imagino que isso tenha muito, sei lá, vou chamar de feeling, de alguma coisa. Tem esse achar o tom não é alguma coisa que você consegue escrever um manual para mim e dizer, ó, faz isso, faz isso, e, bom, tô chutando, né? Mas assim,
eu imagino que, apesar desse feeling, você tem algumas estratégias, alguns métodos, você tem alguma coisa que você faz. Como é que é isso, assim? Eu não sou formado em letras, tá? Não sou formado em literatura. Eu fiz doutorado depois em tradução, mas a minha graduação não é nisso. Mas o trabalho de tradução, ele envolve... Primeira coisa que envolve tradução é você ler e interpretar, né, o que você está lendo. E quando você está... Depois que você vai traduzir, você tem que interpretar o que, que é... Não vou mais chamar de tom, vou chamar de estilo, então, da pessoa. Né, o que, que é estilo? Estilo é os tiques. O que, que a pessoa costuma repetir ali. Então, você vê que a pessoa prefere um termo mais complexo do que o simples, enquanto tem um autor que prefere o termo mais simples do que o complexo. Tem autores que gostam de fazer mais metáforas, tem autores que são mais diretos. Então, encontrar esses pontos, assim, é o principal quando você está lendo para traduzir. Isso que você define o que é o tom daquele autor. Né? E aí, o que eu faço é transformar esse tom, usar esse mesmo estilo, então, não pensando no inglês, mas pensando no português. Como é que eu vou usar mais metáforas aqui do português? Como é que eu vou ser mais prolixo e menos resumido, né? Menos... como é que eu vou usar mais palavras para dizer uma coisa, já que ele usou mais palavras para dizer uma coisa simples no original. Então, se o autor é assim, eu tenho que ser assim. Se o autor foi assim no inglês, eu tenho que ser assim no português. Esse que é o trabalho. Tá? Não, Tem coisa aí também de você saber que você interpretar, tá? E interpretação, claro, aí é a minha, né? Não quer dizer que é a certa. claro. Que o autor quis dizer tal coisa. Né, e queria que fosse assim. Então, e aí eu coloco em português o que eu entendo que ele queria que fosse. Não, eu lembro você falando no teu livro, né, no Balões de Pensamento, que você falou lá, acho que sobre a tradução do Habib, né, que o autor recomendou que se lesse... Ó, para traduzir Habib, eu não lembro se agora se era o Corão, não estou lembrando agora, mas que ele deu algumas recomendações de leitura para você traduzir eu imagino que nem tudo seja traduzir o Habib. Nem para tudo você deve ter que fazer um caminho desse tipo, né? Mas é um caminho que é... Não é para tudo mesmo. E nesse caso, aliás, é muito... Até comentar, né, que muita gente acha que eu sempre, ou normalmente, converso com os autores. Na verdade, é muito raro conversar com os autores. Essa também ia ser a pergunta. Essa também ia ser uma pergunta. Mas Assim, o Craig Thompson, por acaso, eu tive contato com ele num FIC, que ele veio aqui no Brasil, né, e a gente conversou sobre isso, o que seria a próxima obra dele, e ele me sugeriu essas leituras antes do Habib. Eu vou perguntar, responde se você quiser. Você leu? Você leu? O Corão, eu tive que ler durante a tradução, não li antes, não. E li, claro, sempre vi trechos, né? Que nem Bíblia, né? Não sei se todo mundo leu a Bíblia do início ao fim. Mas o livro que ele recomendou, que é o da Karen Armstrong, que é uma história de... Uma história de Deus, né? É uma história de Deus, história de Deus, se não me engano. Esse é o famoso dela, né? Pelo que eu lembro. Pois é. E ele recomendou esse livro porque é uma descrição, um estudo sobre Deus em várias religiões. Isso foi interessante, eu li, sim. E o seguinte, assim, você já traduziu o livro, você falou que embora traduza na maior parte das vezes quadrinhos, o livro do Bendis, que a gente falou aqui agora, por exemplo, é um livro sobre quadrinhos, mas é um livro. Tem diferença, assim, tem diferença em traduzir um quadrinho e traduzir um livro? Que diferenças são essas, assim? Não tem figurinha no livro. Tá bom. Você não traduz a figurinha. Você não pega a figurinha lá. Mas o problema é justamente esse, traduzir as figurinhas quando não tem figurinhas. Porque o desenhista do quadrinho, ele desenha lá todo o jardim. Enquanto o cara da literatura, ele descreve, esses são os lírios do não sei o quê, esses são as margaridas. Daí você tem aqueles termos que só existem em inglês para as plantas, e aí você tem que pesquisar, passar horas pesquisando qual é o nome certo de cada planta, daquele maldito jardim, que ele podia ter desenhado pra gente. Sabe? Tá. Então você acha mais trabalhosa a tradução de um livro? Não é sempre que é mais trabalhosa, mas é que tem essa grande diferença, que é o descritivo.
Entendi. Da prosa, descritivo em prosa, né, por mais que tenha descrito em desenho, né, no quadrinho, Uhum. Que é sei lá, o que toma mais tempo, às vezes, né, na prosa, isso. Você tá ali acompanhando a descrição do cenário, que você está acostumado lá na tradução de quadrinho, né, de não descrever nada daquilo, tá posto, tá colocado. Acabou aquela tradição, né, de dizer que mostrar um raio caindo no morro e desenhar um raio caiu no morro. É verdade. Então, eu imagino que o tradutor do Tolkien teria menos trabalho se fosse em quadrinhos, né? Se você fosse aquelas 2 páginas lá descrevendo uma árvore, né? Aquilo ali é verdade. Mas Flash Page resolve, sem palavra nenhuma. Mas em termos de. Então você não julga mais trabalhoso, você julga que tem esse elemento. O descritivo não tá, né? Não tá posto normalmente na tradução do quadrinho, né? Que essa é a principal diferença, né? Mas não dá para dizer que um é mais difícil que o outro. Tem dificuldades em cada obra, tá? Pode ser bem difícil um quadrinho. Tem quadrinhos que tem muito texto, inclusive, e às vezes tem descrições também complicadas. Assim como tem obras de literatura que são muito mais simples do que qualquer quadrinho. Entendi. E assim, você falou aqui já na entrevista, né, que você acha que, bom, cada tradução, ela bota seus desafios próprios, mas você já traduziu um montão de autores, assim. Teve alguns que você julgou mais desafiantes? Cara, bom, aqui deu uma engasgada, esse foi mais desafiante, como é que eu vou fazer isso, né? Teve algum ou alguns autores que aconteceu isso com você? Eu tenho uma dificuldade, assim, aqueles óbvios, né? O Alan Moore, ele usa termos muito complicados, mas você pesquisa e você entende. O Grant Morrison, às vezes, é hermético, tá? E você não sabe, entende. não é a palavra, você não entende o que está acontecendo ali, né? Mas também tem os fãs malucos que vão pesquisar e você lê lá as críticas e você entende. Mas tem gente, tipo Jonathan Hickman, que ele escreve de um jeito muito... não sei dizer assim o termo correto. Ele usa pouca palavra e o cara sempre quer ser impactante, sabe? Todos os personagens dele parece que querem ser fodões. Uhum. Warren Ellis também é um pouco assim. E dá para você ser fodão no inglês com algumas palavras que não se traduzem muito fácil para o português. Entendi. Então, a forma como ele resume lá as falas do personagem é uma coisa que exige bastante adaptação para ele parecer fodão em português. Eu traduzi East of West, do Jonathan Hickman. Não sei se traduzi mais alguma coisa dele, mas eu estou traduzindo, já fiz 6 volumes. Então dá um trabalhinho. O Warren Ellis também, eu traduzi pouca coisa dele, mas ele também é meio assim, né? Ele gosta de resumir muito a ideia no mínimo de palavras possível, e isso exige, para você também ser pouco prolixo em português, isso exige bastante trabalho. O Azarello, que eu odeio, também tem isso. Mas traduzi pouca coisa dele, felizmente. Então você não gosta do Azzarello, não? Você acha chato? Você acha o Azzarello chato? Eu acho ele muito metido. Muito metido. Não a pessoa, claro. Entendi. Pretencioso Mas, na obra, né? Você acha que ele é totalmente. pretencioso? Entendi. Totalmente. Essa questão que você falou do Hickman, você falando que faz sentido, né? É uma coisa. Eu olhando pela tradução, né? Não li no original, as traduções, né? É entrecortado, né? Parece que falta conectivo na coisa, assim. Parece que, pelo menos assim, a minha leitura da coisa realmente, né? E é entrecortado e denso, né? É entrecortado e denso, assim, né? Ele fala bastante com pouco. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, você acha que esses que foram desafiantes? Você falou que já traduziu do francês. O que você já traduziu do francês? O que você traduziu do francês? Você falou que já traduziu do francês também. Do francês eu traduzi já 6 álbuns do Tintin, daquelas versões originais em preto e branco, que saíram aqui pela Globo. Traduzi 2 do Bastien Viver com o Rupert e o Mulot, que é a Grande Dualisca, e Olímpia, que saíram em Pipoca e Nanquim. Até foi recomendação minha para eles. E eu acho muito divertidos os dois. Que mais de francês?
O Sapiens, que é aquela adaptação do livro, que saiu pela Companhia das Letras, de certa forma ela veio do francês também. Mas eu tinha o texto em inglês também para adaptar, que era o texto Messi que eles usavam para tradução. E eu não estou lembrando de todos agora. Não, mas é bastante. Oco para mitos, que é um de fantasia, meio futurista na Idade Média. Que se passa no Oriente, no Pajão, né? Bom, no Pajão, né? No Pajão, é Lioco. Desses aí, acho que eu li a maioria. Eu não li ainda os do Vivês, ainda não li, nem Grande Odalisca, nem... E o Sapiens está na minha mesa. É um dos próximos aí. É uma das próximas leituras. Cara, assim, mudando de assunto, assim, agora, talvez, saindo do Érico tradutor, claro, né? Você, além de tradutor, né? Você fala... Assim, você sempre se coloca como jornalista, mas assim, você exerce o ofício também de crítico, né? Você está sempre, bom, na sua coluna. A sua coluna do Omelete hoje ela é bem jornalística, para falar a verdade, né? Você faz um resumão da semana, mas você sempre, bom, já apresentou o Balões de Pensamento, tem toda uma sessão de resenhas, né? De análise de quadrinhos, assim. Vamos falar um pouquinho sobre esse ofício de crítico, né? Não só com você, mas sobre esse papel aí do crítico. O que você julga, assim, que você julga que é o papel desse crítico de quadrinhos, assim? E que importância que fazer isso? Qual a importância de ter crítica de quadrinhos, assim, né? Vamos lá, vou jogar uma pergunta para você. A função que eu vejo do crítico não é o jeito como eu escrevo, não quer dizer que tem que ser assim o crítico, mas o jeito como eu escrevo não é aquele de dizer você tem que ler isso ou você não tem que ler isso. O que eu gosto de escrever numa crítica é um jeito de ler aquele quadrinho, um jeito de ler aquela obra. Você fala até no teu livro, né? Que como ler é pretensioso, mas esse poderia ser o título de toda crítica, né? Você fala isso Você fala isso no teu livro lá no Balões de Pensamento, assim. Você sabe mais o meu livro do que eu. Que bom. O que acontece é que você escreveu isso tem, sei lá, 10 anos, né? Eu li tem 2 semanas. Então, tá fresco na cabeça, né? Tá fresco. Mas então, você acha... pode ser pretencioso um pouco, mas é que eu não vou dizer que é o jeito de ler o livro, mas é um jeito de ler o livro. Tá? Então, quando me chamam para fazer uma resenha, ou quando eu proponho uma resenha, é para eu dizer, olha, eu acho que dá para ser lido como... eu gosto uma resenha que eu escrevi do Uma Irmã, do Vivês, Bastien Viver, que a minha interpretação, e é uma proposta que eu faço ali na resenha, é de que aquilo é um pouquinho contra o discurso atual de... como é que eu vou dizer? O discurso atual do Me Too, da crítica ao male gaze, né, ao olhar masculino, né, e ali ele vai justamente no sentido contrário. Ele quer mostrar um male gaze no top, assim, sabe? É uma criança descobrindo, né, o sexo, descobrindo a amiguinha um pouco mais velha, né, e o desenho é todo voltado para isso, e parece que ele quer provocar ali mesmo. Tem gente que vê o contrário, tem gente que vê aquilo como pedofilia. Entendi. Eu cheguei a ver uma discussão, eu não li a sua crítica, mas eu cheguei a ver uma discussão disso num desses grupos de Facebook, você estava participando dessa discussão sobre esse ponto. Pois é, a discussão não era sobre Uma Irmã, era sobre uns outros quadrinhos deles que Isso. são mais polêmicos mesmo. E eu acho que ele quer ser polêmico. Tá? Entendi. Eu acho que é uma intenção dele mesmo ser polêmico. Ele é francês, para começar, né? Então, e quando eu proponho, então, que uma leitura é uma leitura mesmo. E aí, a partir dali, a pessoa vai dizer se ela quer ler aquilo ou não. Tá? Mas eu não digo no final, ou em qualquer parte do texto, você tem que ler isso, você não tem que ler isso. Eu acho que o livro é sobre isso. Se você se interessar, eu acho legal. Eu odeio, por exemplo, os jornais pedem, né, para você dar uma nota.
sei lá, quantas estrelinhas, né, e tal. Eu dou sempre, porque eu sou obrigado, mas eu não sei dar. Cara, eu odeio isso. Eu só faria se fosse obrigado também. No canal, o pessoal pede, né? Sempre pede, pra eu terminar a resenha dando uma nota, cara. Cara, é muito difícil, assim. Até, É. não sei se você concorda, até porque a régua muda de obra para obra, assim. Cara, como é que eu vou, sei lá, comparar um Calvin, sei lá, um Calvin com os Vingadores do Jonathan Hickman quantitativamente, né, cara? O Calvin seria 5, Vingadores de Jonathan Hickman 4.2. Até porque, assim, embora, é óbvio, né, tem elementos técnicos ali que você pode julgar, tem coisa, mas a leitura transcende isso, né? A experiência da leitura transcende isso, né? Se Senão, você jogar pelos técnicos, se você fizer lá categorias, né, narrativa, é, acabamento, aí tudo bem, você consegue. Tem gente que é, faz, chega lá e 4,42 é a nota, né? Agora, eu não consigo fazer isso cara, e pelo menos a minha resenha não é sobre isso, a minha resenha é sobre a experiência de leitura. Né? Cara, eu tive uma experiência com isso quando eu fui jurado de um concurso de contos. E aí foi um negócio assim que esse tipo de coisa, porque eram contos, era um concurso para tinha várias categorias, né? Eu estava na categoria acho que de 15 a 18 anos, julgando essa era por idade. E aí tinha lá os critérios, eram 7 critérios. E aí nós fizemos, eu e outros fizemos as notas, né? Nós fizemos as notas. Só que o processo era as notas e depois a reunião dos jurados. Tinha um dia de reunião dos jurados. Cara, nós vimos que se fosse pelas notas, pela média crua das notas, quem ganharia seria um conto que nenhum de nós achava que deveria ganhar de maneira alguma, entendeu? Pois é. Só pra você ter... Eu falei, cara, porque assim, realmente, o cara, no cru, sei lá, tinha um critério lá, gramática, não tinha erro nenhum, então você tinha que pontuar. Mas realmente esse negócio se for obrigado em algum momento, claro, vou dar nota, né? E conheço críticos até bons, assim. O Universo HQ dá os balõezinhos lá, né? Eu gosto do trabalho deles, mas é um negócio que eu acho realmente complicado Eu também também. já fui avaliador do Jabuti, de quadrinhos. Tá? Ali também pedi a nota. Né? São critérios técnicos que você tem que adotar de acordo com o lugar que você está trabalhando, né? Tudo bem. Quando você é professor, você tem que dar nota também, né? Eu Né? achava chato fazer isso, você tem que dar nota também. Não, e como professor, a coisa mais interessante, assim, na pessoa de humanas, né? É quando você dá nota menor para. Se você tivesse que julgar, assim, qual é o ensaio, qual é o texto mais provocativo, qual é o texto mais inteligente? Cara, seria um. Qual é o texto que atendeu melhor os critérios? É outro, né? Com frequência, alguns alunos meus que, por exemplo, às vezes, sei lá, tiram 8,5, 9, fizeram trabalhos que foram que eu julgo pessoalmente melhores, só que ele tinha critérios estabelecidos previamente, né? O cara não atendeu os critérios, então era que esse é o ponto, né? E isso é um desafio, cara, isso para o professor é um desafio, para o crítico isso é um desafio também, né? Sim, sim. Quando que você dá 10, né? A 451, a revista de crítica, ela não pede nota. Eu acho bem legal ela eles não colocarem, né? É para a pessoa ler e tirar suas conclusões. Né? Mas eu Legal. entendo sim a validade de você colocar nota, é mais rápido, né, para a pessoa entender ali e tal. Cara, mas eu não sei, aqui eu vou levantar e depois a gente já passa para outro assunto, mas a Virginia Woolf, ela tem um ensaio muito bacana que ela compara a resenha com a crítica, né? Ela separa, a resenha é uma coisa, a crítica é outra coisa. Ela chama de resenha algo que surgiu com a sociedade industrial e com a grande imprensa, porque a quantidade de obras publicadas não é a quantidade de obras que o indivíduo tem como ler, tem condição de ler. Então seria uma ajuda na escolha das leituras. A resenha seria isso. Então a resenha, ela daria uma sinopse, um posicionamento, né? E a crítica para ela seria outra coisa. Aí ela, claro, um pouco metafórica, seria colocar aquela obra num debate universal. Ela vai, mas a crítica seria um trabalho mais esmerado, né? Seria um trabalho mais esmerado, um trabalho de maior profundidade. Claro, tem um pouco de arbitrariedade
nessa distinção dela. Mas eu fico pensando, sei lá, na literatura, eu não consigo imaginar, sei lá, agora vou pegar um nome grande, né? O Antônio Cândido dando nota em, sei lá, em Dom Casmurro, o Schwartz, ou sei lá, pegar um cara de uma outra ali, um Steiner, que é um inglês assim, dando nota em Hamlet, né? É realmente Hamlet, 9.2. é 9.2. Pois é, né? É verdade, né, cara? Assim, mas assim, de novo, dentro desse contexto da grande imprensa, que é o que a Virginia Woolf trabalha, ela coloca, ela acha que. Ela não fala da nota, propriamente dito, mas a gente entende a nota nesse contexto, né? É porque a produção é maior do que um leitor regular da conta. Né? Então ele precisa ter contato com sinopses mais curtas, ela faz essa separação. Eu achei interessante, né, isso, quando eu tinha começado a fazer resenhas para o canal, quando eu li esse ensaio, eu achei ele bem bacana, assim. Mas Essa qualidade, né? Até agora, com a internet, daí você junta tudo nos Metacritic, Rotten Tomatoes, né? E aí você faz notas lá compostas ainda. Não, aquilo é muito doido, cara. Aquilo é muito doido, sim. Cara, mas e assim, você uma coisa que e é legal perguntar isso para você, acho que, sei lá, para você, talvez para o Sidney Guzman essa pergunta também caberia, porque são pessoas que têm uma visão legal do momento que o quadrinho está no Brasil, né? No teu caso, né? No teu caso, você traduz, você está antenado no que está sendo produzido lá fora e você tem uma coisa que eu não sei como é que você consegue tempo, mas você participa do debate público da coisa, entende? Tipo, você conversa no Twitter sobre o quadrinho, e além disso, você ainda tem a produção acadêmica, depois nós vamos falar dela. Sobre essa questão da crítica, assim, né? Como é que você pensa o momento que a gente vive no Brasil em relação a isso? E aqui, estou pensando crítica no sentido geral, não desse da Virginia Woolf propriamente dito, como é que você lê esse momento da crítica de quadrinhos no Brasil? Esses dias você falou que viu um vídeo meu. Eu falei, caramba, cara, o Érico viu um vídeo meu. O que ele tá fazendo? Tanta coisa pra esse cara fazer da vida, tá vendo um vídeo do Ministério dos Quadrinhos. Mas assim, cara, tipo, você viu um vídeo de um youtuber. Eu imagino que se você deva ver de outros, você lê as coisas que as pessoas produzem. O que você acha desse momento, aqui não da produção de quadrinhos, mas da recepção dos quadrinhos, né? da crítica aí? Vídeo, principalmente, eu tenho uma dificuldade ainda, porque eu sou velho. Tá? Para assistir todos os canais aí que são os discutidos e tal, o seu, o Thiago, né, do Comic Zone, a Pipoca e Nanquim, mas esses eu assisto, o Universo HQ também, resenha, né, esses eu assisto sempre que eu consigo, tá? Mas o meu interesse, assim, principal, e interesse bem umbiguista, é quando tem alguma obra que eu traduzi. Ah, entendi. Aí eu vou atrás para ver se falaram alguma coisa. Né? E é um interesse, eu acho, bem válido, né? Eu saber se, principalmente crítica negativa, né? Se eu ouvir se teve algum comentário. Quando o Universo HQ publica uma resenha lá de uma coisa que eu traduzi, eu vou, até pulo o resto do texto para saber lá no final se tem alguma coisa com a tradução. Né? E vídeo, às vezes, é a mesma coisa, né? Vídeo é mais difícil você achar um pedaço, né? Por isso que eu não gosto. Mas eu assisto em 2 vezes, em velocidade dupla, daí dá para ver mais rápido. Quanto à pergunta, né, eu acho que a gente nunca teve tanta crítica, a gente nunca teve tanto resenhista de quadrinhos, principalmente por causa do YouTube, né, um pouco também no Instagram, os podcasts também, né, por mais que não sejam resenhas assim, né, mas são críticas também, são análises. Mas eu acompanho muito o universo de crítica em inglês. Que legal. E eu acho que falta, eu não sei se é certo dizer que falta, mas não é a mesma produção que você tem lá no Comics Journal, não é aquele mesmo nível, sabe, de análise que se vê lá. Então eu queria mais, e por ser velho eu queria que fosse mais por escrito, né, mas eu acho que não vai chegar assim, nisso.
Deixa eu. Isso é porque é um tema que me interessa, né? Então você acha que falta talvez uma. Eu vou chamar assim, e aí a gente vai tentando burilar a expressão, se não for. Uma profissionalização da coisa, assim, né? Porque, por exemplo. Isso com certeza, tá? E profissionalização começa pelos caras serem pagos para fazer isso, né? E é o princípio, né, de ser profissional para mim. E não existe, né, essas vagas. Tá? E existem pouquíssimos espaços assim nos jornais para você publicar e ser pago nas revistas, tipo 451, né? Eu sei que tu e outros, né, não recebem por vídeo, mas vocês começam a receber alguma coisa, né, pelos views, né, em termos de Cara, recado. mas assim, é centavos. Por exemplo, vou pegar o meu canal, eu acho que é até um dado que é legal pra galera saber, assim, meu canal, sei lá, eu tenho em torno aí de 100 mil views no mês, né? Não é muita coisa pro YouTube, mas se você for pensar em termos absolutos, né, assim, cara, 100 mil pessoas clicaram lá, e a média de tempo é 60%, entre 50% e 60% do tamanho do vídeo que as pessoas ficam. E, cara, eu publico, são 100 mil views, eu recebo, em média, $80 por mês do YouTube, cara. É nada, assim, se você for pensar, assim, Você está construindo, né? Quê? Você está construindo. Não, eu sei, assim, eu não tô, isso não é em tom de reclamação. Eu só tô Não, dizendo não. que em termos dos views, é algo, é uma certa ilusão da pessoa achar que tem assim os links patrocinados da Amazon, né? Que é um negócio chato de fazer, pelo menos eu acho. É meio que o mal necessário, né? Para manter os canais. Mas é uma coisa que em termos de você não recebe, como é que eu vou dizer? Recebe, mas não recebe o receber para a maior parte das pessoas que produz, ela, até porque também tem isso, né? É uma coisa muito pulverizada. Então você tem muita gente produzindo. Isso também tem que entrar na conta, né? Você Claro. tem, sei lá, centenas de canais. Para a maior parte das pessoas que produz, o receber não condiz com o trabalho feito. É isso que eu quero Sim. sinalizar, assim, né? É uma coisa que acaba sendo, por exemplo, no meu caso, e eu acho que com a exceção de uns 4 ou 5, uma coisa que é do amador mesmo, do amador no sentido do cara que pratica um esporte amador, né? O cara que vai brincar com aquilo nas horas vagas, não sei o que, acaba sendo isso, assim. Mas olha só, você falou $80, tá? Pegar como referência aí. E eu acho que você ainda é um dos poucos que recebe algo desse nível. É Né? isso. Tem muitos que não recebem nada, né, para fazer um canal parecido com o teu. E tem alguns poucos que recebem mais que você. Mas, isso, Bem isso. poucos mesmo, né? Mas o que está acontecendo, e que eu acho que não existia antes, é que não existia esse dinheiro para você falar de quadrinhos. Não existia nem $80. Essa é uma leitura legal. Essa é uma leitura interessante. E você não foi atrás de um veículo da imprensa para você conseguir esses Não, $80. não. Você Não, montou o seu canal. Você montou o isso. seu espaço. Tá? Isso não existia. Tá? Então essa que é o que está se criando aí. E começa com esperança, né, profissionalizar. O pessoal do Pipoca Nanquim talvez seja o melhor exemplo, né? O Pocket Nankin, o Comic Zone um pouco também, né? Claro que vai um Que pouco para esse realmente lado. virou uma coisa empresarial. É. O Omelete também foi assim, né, antes de YouTube. O Tá? universo HQ, talvez, né, a gente possa sinalizar um pouco nesse caminho, embora de Mas pode ser maneira que eles não ganham nada. diferente. Quê? Eles Que não eu ganham sei, nada, né? É verdade. que Todos eu saiba, trabalham em né? outras coisas, é verdade, é verdade. Mas assim, voltando, né, a essa questão da profissionalização, porque assim, provavelmente, provavelmente, eu não seria um profissional da coisa. Isso provavelmente não aconteceria mesmo que, sei lá, só se mudar muita coisa aí no caminho da minha vida, né? Vamos ver. Mas a existência de espaços institucionais seria interessante. Por exemplo, você falou da Comic Journal lá, né? Isso talvez seja, talvez, além do ser pago, né? A ausência de espaços institucionais. Não sei se você concorda com isso, assim, né? É que o sistema todo está mudando, né? Não só nos quadrinhos. Então, esses espaços institucionais estão perdendo a sua aura.
né? Então, eu não sei se precisa tanto deles. Seria bom, claro, se tivesse mais, seria bom se tivesse uma Wizard que fosse aqui, de novo, tá? Mas não... Ou alguma coisa apoiada pelas próprias editoras, né? Umas revistas, ou, sei lá, um site de crítica, o A, Universo HQ patrocinado por uma editora, sabe? Mas sei lá, a Script, por exemplo, agora com o Zine que ela tá fazendo, né? Talvez algo nesse... Aquele Script Zine, ela faz cada um é um tema, né? Talvez um caminho. É porque eu penso o seguinte, né? Isso tem muito a gente... No caso do Brasil, eu falo dos quadrinhos e outras coisas também. O que acontece é que a internet foi uma virada, né? A gente vivencia a virada sem ter consolidado o anterior. sim. Isso é Então, a história do Brasil inteiro, né? isso, isso é uma coisa que, por exemplo, sei lá, os grandes espaços de crítica nos outros lugares, assim, né? Beleza, eles existiram, foram consolidados, eles perdem força. Mas eles treinaram, eles criaram virtudes, eles criaram que podem ser absorvidas por esse pessoal que faz fora deles, entendeu? Concorda com isso? Sim. Assim, mas uma coisa, eu não acho assim que precise, voltando ao que eu estava falando antes, eu acho que não precisa necessariamente desses espaços institucionais surgirem como, assim como foi o modelo americano, assim como é o modelo lá da França, de revistas sobre quadrinhos e jornalistas, porque a gente chegou atrasado nisso, a gente não tem mais a época. É aceitar, né? Aceita que dói menos. E outra coisa que gente da minha idade e mais velhos não aceitam, e eu defendo, é que, por mais que pareça, sei lá, pouco profissional, a maioria dos canais de YouTube, por exemplo, sobre quadrinhos, tá? Por mais que pareça muita coisa amadora, eu acho que a quantidade deles, o número maior deles, vai levar a uma qualidade. Concordo. Você vai ter, cada vez, você vai chegar lá em 500 canais de quadrinhos, mas esses 500 vão surgir uns 5 Não concordo. com uma qualidade muito boa. Eu concordo. E se você não tivesse 500, você não tinha os 5. Não, isso tem toda a razão. Até porque, na verdade, um aprende com o outro, a experiência de um conta para o outro, a concorrência. Eu acho que também um pouco a coisa da inspiração. Por exemplo, assim, né? Pegar o meu caso. Quando eu comecei o canal, um dos motivos é que tinha quadrinhos. Eu falo muito de Marvel e DC também, mas tinha quadrinhos que eu curtia e que eu via pouco falados, assim, um dos motivos. E aí eu falei, cara, eu queria que esse quadrinho fosse mais falado, eu queria falar desse quadrinho. Então eu acho que até a percepção das lacunas, ela só acontece quando tem uma... Isso é verdade, assim. E tem muita coisa, assim. É um negócio que... É um mundo, assim. Mas é uma percepção, tá? Tem muita gente que não concorda com essa ideia, que é aquela lei de Pareto, né? Do 80-20, né? 80% de tudo vai ser horrível, 20% vai ser bom. Então, quanto mais você tiver, né? Mais você vai ter esse 20% bom. Mas eu acho que, assim, que a tua visão é boa, né? Na verdade, porque ela é esperançosa. Porque se a gente não olhar assim, vamos parar e não vamos fazer nada, né? Então, acho que foi você mesmo que colocou recentemente na coluna tua, acho que foi na coluna tua, uma discussão do Scott McCloud sobre a redução de demanda, né? Sobre a discussão do grande número de quadrinhos produzidos, se o grande número não estaria atrapalhando o próprio mercado. Foi você, não foi que trouxe isso? Agora eu tô... Não é redução de demanda, é que a demanda não cresceu, mas a produção sim. Perdão, redução de oferta, né? Ele fala sobre a questão da... Eu troquei a palavra aqui. Aumento de oferta. Aumento de oferta. Não, mas ele fala sobre, pelo no teu texto, se eu lembro bem, ele se coloca contra uma redução artificial da oferta. Sim. Ele se coloca contra uma redução artificial da oferta, né? E se a gente for pensar um pouco das vezes, o que você vai dizer para as pessoas, né? Não comentem, né? Não façam quadrinhos. Mas eu acho que a tua visão, embora eu
sinta um pouco como você, né? Eu prefiro texto escrito também, né? Embora o pessoal brinca que eu sou um youtuber hipócrita, né? Porque eu produzo em vídeo, mas eu prefiro consumir em texto, por causa da idade também, né? Mas tem isso. Mas eu concordo, essa tua visão esperançosa eu acho boa, né? Porque se não tiver esperança, a gente mobiliza, né? A gente É mobiliza. isso que eu Bacana. falo mesmo. É o copo meio cheio, né? O Scott McCloud também diz que ele se acha esperançoso e os caras dizem, contrariam ele, né? Mas eu ainda me acho positivo e eu vou na linha dele. E até porque quem garante, né? Você vai reduzir lá, vamos lá, reduz artificialmente a oferta, né? Quem garante que o que vai ficar é o que é bom, né? Nessa redução, né? Não tem como. Justamente. Mas bom, a gente acabou pensando alto aqui. Vou voltar agora. Tem mais 3 perguntinhas para você. Eu vou te fazer aquela que você julgou mais difícil. Aquela que você, antes que eu te mandei, eu vou te fazer aquela que você julgou mais difícil, que é a seguinte, né? Bom, você já falou que gosta de lista. Que você já falou. Isso eu também gosto. Também gosto, assim, né? Você falou que gosta de lista. E, vamos lá. Eu vou colocar 10, mas não precisa ser 10, assim, né? Fala aí, quadrinhos que te marcaram na tua trajetória. Por qualquer motivo. Sei lá, porque foram muito bons, porque você gostou muito, ou porque você gostou. Você não gostou, ou sei lá, mudaram tua visão de alguma coisa. Fala aí alguns quadrinhos que marcaram o Érico de Assis. O Érico Assis. Uma vez um cara me pediu uma lista, ele não pediu a lista dos meus 10 melhores quadrinhos, pediu os quadrinhos que mudaram a minha vida. Isso é E difícil eu pra coloquei, inclusive, caramba. vários quadrinhos ruins, né, mas que mudaram a minha vida mesmo. Eu acho que eu saberia dizer um, pra você ver como é que eu te leio. É, Eu acho que eu saberia dizer um que mudou tua vida. o MacLeod. O MacLeod. Não, mas isso eu já escrevi no texto, inclusive, que você estava comentando, né, que mudou minha vida. Eu acho que tem um parágrafo sobre isso. E o Desvendando dos Quadrinhos, né, do MacLeod, realmente mudou a percepção do que podia pensar sobre quadrinhos, e acho que definiu minha decisão de fazer jornalismo, de querer ser jornalista de quadrinhos, né, e gosto muito ainda de reler. Cara, eu li, e me marcou bastante quando eu li, quando eu levei um tempo assim para descobrir os anos 80. Eu era criança nos anos 80, então eu fui descobrir nos anos 80 quando eu tinha nos anos 90 só. Então eu li Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Moon essas coisas muito depois de eles saírem. E teve uma época lá pelos meus, sei lá, 14, 15, 16 anos que eu fui começar a ler isso, e já era quase anos 2000 aí. E eu lembro que eu li, por exemplo, Morte e o Preço da Vida, primeira minissérie da Morte, do Gaiman, antes de ler Sandman. Eu também. Caramba, cara, isso é muito engraçado. Tem várias coincidências. Coincidência. Eu lembro que eu não gostei quando eu li. Só fui Pois é, gostar. eu gostei pra caramba. Aí tá Eu fui gostar anos depois. Aí eu gostei quando eu li no encadernado da Conrad. Não, eu gostei pra caramba, aquilo me marcou muito, sabe? Até hoje eu gosto mais do que de Sandman. E fiquei boquiaberto, assim, até hoje eu não entendo, assim, por que eu gosto tanto. E eu tenho muito isso com várias obras que eu não sei por que eu gosto. E eu acho que para mim são as melhores, as que eu não entendo. Por que me despertam alguma coisa. Tem uma que eu li recentemente que foi exatamente a mesma reação, que é do Emmanuel Guibert. Eu até escrevi um texto sobre isso no blog da companhia, que é do Emmanuel Guibert. Ele saiu aqui no Brasil A Guerra de Alain, né, que é o relato lá de um cara que viveu na Segunda Guerra Mundial, foi soldado na Segunda Guerra Mundial, e depois ele fez umas continuações dessa Guerra de Alain, que não saíram aqui no Brasil, e uma delas é sobre a infância desse mesmo cara, do mesmo Alain, e se chama A Infância de Alain, e Criativo. é marcante, assim, é marcante, é uma história muito básica, assim, sobre uma infância, mas o jeito como ele conta, eu não sei explicar como me cativou. Não sei se vai cativar todo mundo, mas para mim me marcou e me dá vontade de reler, assim, quase todo dia aquilo. Eu tenho outras paixões, assim, eu gosto muito do Homem-Aranha. Teve aquela época que saiu aqui no Brasil o Homem-Aranha e Teia do Aranha junto, né?
sair as histórias atuais e as histórias clássicas, e, pô, então eu tive uma overdose, pra época, né, uma overdose de Homem-Aranha, e aquilo eu li e reli várias vezes, e eu acho que eu tenho uma paixão por aquela fase ali, sabe, mistura os anos 80 com os anos 60. Que mais? Quando eu li Chris Ware a primeira vez, também me marcou, e eu falo bastante do Chris Ware no Balanço de Pensamento, né, por conta disso. Acho ele muito pessimista, muito depressivo hoje em dia, e já era antes, né, mas a primeira vez que eu li me marcou bastante o que ele fazia ali com a página, né, aquilo ali era muito impactante. Que mais, cara? Moonshado eu gostei bastante quando eu li também. Tem coisas curiosas, assim, também, de eu ter descoberto as coisas atrasado. O Watchmen, eu li muito sobre o Watchmen. Eu li as Watchmen Annotations que tinha na internet. Que isso, antes de ler. Aí, então eu sabia todos os easter eggs de Watchmen antes de ler o Watchmen. Porque eu não tinha acesso ao gibi. Eu não tinha como comprar o gibi. Você não tinha como comprar. Não tinha. Até tinha como comprar importado, né? Mas na época você não tinha a revista aqui no Brasil à disposição. Não tinha livraria, não tinha nem banca, né? E aí eu me apaixonei pelo Watchmen antes de ler o Watchmen. É bizarro, né? Tem essas coisas aí. E o Watchmen é uma coisa para você ler e reler várias vezes, né? É verdade, verdade. Cara, e assim, é bem variada a lista dos que te marcaram aí, né? Vai desde do Aranha ao Chris Ware, ao Chris Ware. Não, é bem variado mesmo, e eu gosto de quadrinhos em geral, né? Também tem gente que acha isso estranho, a pessoa ser onívora. Eu também sou. Né? Isso é engraçado. Isso de vez em quando no canal eu já recebi alguns comentários assim, mas pô, cara, você gosta de tudo? Não, cara, eu gosto de quadrinho, né? Eu gosto de. Eu gosto de. E isso, não sei se com você foi assim, né? Mas sei lá. Comigo foi, né? Partir dos quadrinhos de super-herói e aí não saía tanta coisa, né? E aí quando saía uma outra coisa, você pegava para ler aquilo. Caramba, o que é isso, né? Hoje o cara já se depara com um cardápio que é muito maior, né? Sim, nossa, né? Aí não dá para explicar para as crianças, né? O cara se depara. Não dá para explicar para as crianças como é que era. Não dá, cara. A minha filha, uma vez ela fez um comentário comigo que foi ingenuidade infantil, assim, mas eu acho perfeito. A gente começou a contar para ela que não existia Netflix, não existia YouTube, não existia internet, não existia, sei lá, TV a cabo, não existia, né, na nossa infância. Daí ela perguntou, existia comida? Porque na cabeça dela é o básico, né? Não tem essas coisas. Cara, e aí não tem como explicar mesmo para as crianças que a gente tinha 8 gibis na banca por mês. Cara, e você contando isso não é só para criança, cara. Eu lembro, dando aula na faculdade de Direito, no primeiro período, assim, eu tava dando uma aula, né? E aí, cara, eu não lembro, agora eu não vou lembrar o que levou a esse diálogo, né? Mas eu falei alguma coisa de. Ah, bom, porque eu cresci na época que não havia celular. Eu lembro que eu falei uma frase dessa. Né? E aí o moleque levantou a mão, um aluno até bem bom, um aluno, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Faz, cara. O cliente que o moleque ia perguntar alguma coisa como é que vocês se encontravam? Aí eu falei, cara, a gente marcava. Esse diálogo é real. Eu falei, a gente marcava. E se a pessoa se atrasasse? Eu falei, a gente esperava. Aí ele, e se ela se atrasasse muito? Cara, sei lá, a gente dava um tempo, tentava ligar pra casa da pessoa, se não conseguisse, ir embora. Mas assim, mas na cabeça do garoto não entrava como é que era um mundo onde não existia aquilo. Tipo a situação aí da tua filha, assim. E assim, era um moleque de 18 para 19 anos, aluno até bem inteligente, assim, bem aplicado. Só que assim, realmente pro garoto aquilo era uma coisa assim, né? Tipo, sei lá, pra gente, como é que era viver sem geladeira? Era um negócio talvez desse Não, e outra, da gente ter poucas opções, né, de leitura e nem possibilidade de importar a coisa, né? Pelo menos para. Não, no meu caso era zero. Eu não comprava tudo. Né? Eu lembro quando saiu o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen também, né, que saíram mais ou menos na mesma época aqui no Brasil, eu não comprei. Primeiro porque eu era muito criança para ler aquilo. E segundo porque era caro. Né? Era caro comparado aos outros gibis, então eu
não passou. Como eu disse, eu acabei lendo muito depois. Então, mesmo com a oferta limitada, eu ainda não pegava toda a oferta. E você cresceu no interior, né, Érico? Você cresceu no Sim, interior. E o que dá uma outra experiência. Eu também cresci no interior, dá uma outra experiência. Eu imagino que talvez o garoto que morasse em São Paulo e tivesse 15 anos na década de 90, ele tivesse até uma experiência talvez um pouquinho diferente. Você, por exemplo, você conhecia pessoas que liam quadrinho? não, nenhuma. Eu também não, eu também. Nenhuma. Depois eu tive 2 amigos, mas no começo eu conhecia ninguém. Então, além de tudo, era um hobby com quem você não tinha com quem falar, né? Uhum. Não, nenhuma. Eu nunca tive um colega no colégio que lesse um gibi, nada. Eu lembro quando começou a passar X-Men na TV, né, o desenho animado, que alguém falou lá em Wolverine. Mas até lá, ninguém sabia o que era, sabe? Realmente é um outro momento, né? E isso é uma coisa que eu sempre tento pensar hoje, né? A gente acabou, por exemplo, a gente foi aumentando o nosso leque de leitura aos poucos, né? O garoto que chega hoje, eu já conversei com alguns assim no canal, esse é um negócio que o garoto chega, ele tá diante de um cardápio tão grande que ele fica ansioso do que ler. Sim. E do que ele não leu, né? Daquela coisa. Ou não, né, Alessandro? Ou não, talvez a gente fique ansioso por ser a oferta que a gente não conhecia. Cara, não sei, assim, hoje, pelo menos assim, isso é uma. Claro que isso não tem valor nenhum em termos, sei lá, estatísticos, mas de vez em quando o cara fala, chegam perguntando, cara, eu não li isso, como é que eu faço para ler aquilo, não sei o que, e o cara se sente, sei lá, culpado por não dar conta, né? Culpado por não dar conta. E como você falou, né, a gente não comprava tudo. Não. Chegou um momento que eu consegui, que eu até li boa parte do que saía, porque foi quando eu fiz esses 2 amigos. Aí um comprava um pouquinho, o outro comprava um pouquinho, a gente trocava, mas foi bastante tempo depois, assim, né? Mas eu concordo que a nossa ansiedade, a gente também tem uma ansiedade, né? A ansiedade do completista, né? A ansiedade do cara que Eu lembro que quando começou mais editoras publicarem quadrinhos, né, começou a aumentar o número de... década retrasada, né, os anos 2000 e pouco. Eu lembro o Universo HQ fazendo matérias assim, né? Nossa, para comprar todos os gibis do mês agora você tem que gastar R$1.000. E eu já ficava pensando naquela época, né? mas ninguém precisa comprar todos os gibis do mês. é verdade. Isso é uma coisa dos anos 80 que dava para comprar todos os gibis do mês. Agora não dá, gente, você tem que escolher. Ninguém compra todos os gibis do mês, tá? Avisa para teus ouvintes, não tem como. pessoal. Não é porque só questão da grana. Não tem por que você comprar todos os gibis do mês. Não, é isso que eu ia dizer. Se alguém comprar todos os gibis do mês, ninguém lê todos os gibis do mês. Porque aí sei lá, vamos supor que tem um colecionador fissurado aí, o cara tem, mas assim, mas não tem, o cara, é isso que você disse, né? Se o cara puder comprar, ele não tem condição de experimentar todos os gibis do mês, né? Isso vai gostar também, não faz sentido, né? É para vários gostos, é que antes existia só para um gosto, né? O gibi para... Isso é verdade. Isso é verdade. A minha filha lê mangá e se eu mostrar para ela um gibi ocidental, ela me xinga, sabe? É só mangá para ela. Quantos anos então, E tem público assim, e que bom que tem vários públicos agora, que não é só um leitor de quadrinhos, né? Assim, o último, é porque, cara, conversar com gente, é aquela coisa, né? Não tem muita gente com quem conversar, então tô aproveitando o papo contigo. Cara, isso também é uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar nesse cenário de quadrinho, né? Porque ninguém por exemplo, nos livros, assim, ninguém se obriga, caramba, não tô lendo todos os livros, por exemplo, né? É segmentado. Ouvindo todas as músicas. Não tem isso, assim, é uma outra coisa, assim, né? Inclusive tem gente, por exemplo, que, sei lá, só lê poesia, e o cara tá feliz com isso, o cara só lê, sei lá, literatura russa, né? Só lê literatura russa. Então isso eu acho que esse é um ponto, mas aí você vai ter que ficar com uma coisa assim, é que às vezes criticam até eu e o Sidney também, o Guzman, né, por se dizer assim, uma pessoa onívora, ou para uma pessoa que gosta de ler todo tipo de quadrinho, ou o Sidney sempre fala, né, cara, eu gosto de quadrinho bom, independente. É a frase dele, é verdade. É a frase dele. E isso, tem gente que critica porque parece que passa a ideia de que quadrinho é uma coisa só. E, na verdade, a gente não quer dizer isso, né, acho que nem eu, nem o Sidney. Tá, é que a gente tá na área, a gente é profissional da área, né, e a gente gosta de ler tudo, e a gente veio também de uma outra geração que lia tudo que saía.
mas defendo muito, né, que a pessoa tenha seus gostos bem específicos lá de quadrinho e que exista mercado para atender toda essa gente. Ô, Érico, e também eu penso, por exemplo, no meu caso, assim, né, que tem um perfil, acho que eu não leio tanto quanto você e quanto o Sidney, mas eu leio muita coisa também, esse perfil mais onívoro. Eu acho que também tem um leitor que é o leitor que gosta daquela linguagem, que é o leitor que gosta na verdade, ele gosta daquele jeito de contar a história, ou daquele jeito Sim, de pensar. Por exemplo, o leitor de poesia, ele é assim. A gente que não sim, tá. O leitor de poesia, ele é assim. Sei lá, eu não sei se eu posso dizer que eu gosto de quadrinho por causa da linguagem. Não sei. Acho que não teria condição de dizer isso aqui agora. Mas, por exemplo, e também não tem problema existir esse leitor, que na verdade tá pensando. Não sei, nem sei se é o teu caso ou do, ou do Sidney. E ainda assim, você e o Sidney não leem tudo. não, não, de forma alguma. Não, eu acho até que eu gosto da linguagem, mas eu isso não me leva a ler tudo e não me leva. E, inclusive, tem muita coisa que eu não quero chegar perto, sabe? Não tenho nenhuma vontade, assim, de perder meu tempo ali lendo. Então, não sei se dá para dizer se eu gosto da linguagem. Não sei, na verdade, se existe essa pessoa aí. Tá? Eu acho que é Cara, eu acho que um sim. robôzinho só esse. É porque, na verdade, isso é mais simples do que parece. É o cara que gosta de filme. E, na verdade, ele não tá dizendo que ele gosta de romance, ou que ele gosta de ação, ou que ele gosta de alguma coisa. Ele não tem a Mas, preferência por gênero. mas mesmo esse cara que gosta de filme, ele não vai ver todos os filmes. Ele vai ter muito preconceito. Não, ele não vai ver todos os filmes, mas, na verdade, o filtro dele não é de gênero. E a análise dele também não é por Não, tudo gênero. bem. É, Quanto a é, gênero, difer eu também é, não é, tenho esse é, filtro. é diferente, por exemplo, eu tenho muito contato com o pessoal da Bonelli, o cara que gosta de faroeste. Na verdade, não é o cara ele não gosta de quadrinho. Ele gosta de Sim. faroeste no O gibi, que de for. faroeste na literatura, o cara gosta de faroeste Claro. no. Quando eu tô falando gostar da linguagem, não é, sei lá, não é o virtuoso, aquele cara que tá lá pensando, não é isso. É o cara que, tá lá, ele gosta daquela maneira de contar a história, né? Ele prefere ler um gibi do que ver um filme, ele prefere ler um gibi do que sei lá, não sei, do que sentar em torno de uma fogueira e ouvir uma história, tô brincando. Não, isso eu tenho. É, Isso você me é, descreveu aí. Eu prefiro ler um gibi do que é, ver um filme. eu acho que quando eu falo da linguagem é mais ou menos isso. E hoje, por exemplo, e tem gente que não, que o foco é o conteúdo. Sim, sim. O foco é o conteúdo, né? Mas assim, como isso aqui eu tô já fugindo do assunto, porque na verdade eu não tenho com quem falar disso, né? E aí, não tem com quem falar disso. Mas vamos lá, as duas últimas perguntas agora. A pergunta, cara, vamos lá. Teu livro, como é que tá a recepção? Quando sai o 2? Quando sai o 2? Como é que tá isso, cara? Eu imagino Bom, em como é primeiro que. lugar, muito obrigado pela tua resenha, né, pelo teu vídeo, reclamando, inclusive, da, da velocidade para fazer o segundo, né, o que acabou muito rápido. Adorei a reclamação, a crítica negativa, né, que você fez. Cara, é interessante, assim, ver que o pessoal comprou a ideia de comprar um livro de coisas que já saíram. Já estava colocado lá no blog da companhia, né, tudo que eu escrevi aqui. E na tua própria resenha você fala, né, de que como é interessante você colocar isso num livro e colocar para ser lido tudo junto, né, no mesmo pacote, em vez de ser uma coisa separada, espaço que você esbarra com um link de vez em quando lá na internet, né, para ler uma coluna. Obrigado por ver uma justificativa. Então a recepção, pensando nisso, tá muito legal, né? E a questão também material, né? Você ter um livrinho assim bonitinho na mão para mostrar para as pessoas, eu acho interessante. Eu poder assinar agora minha notinha biográfica lá dizendo autor de, também é bom, eu sempre quis isso. Botar no Lattes. Eu odeio Lattes, odeio atualizar Lattes.
É muito ruim mesmo. E se alguém não odeia, é psicopata. Que mais? Cara, e o segundo livro vai ser outra reunião de outros textos, né? Eu preciso de tempo para parar e reunir esses textos, mas espero que até o final do ano saia o segundo. E você vai seguir cronologicamente? Você pretende seguir. Porque esse começou lá nos teus primeiros textos, né? Você pretende seguir esse modelo? A princípio, sim. Eu tenho os textos mais antigos, inclusive, que eu posso puxar que não saíram aqui no primeiro, né? Mas que são de outros lugares, são do Omelete, por exemplo. E eu queria também começar a colocar, não só no blog da companhia, né? E talvez também colocar alguma coisa inédita. Mas eu gosto da ideia, assim, de trazer coisas já publicadas, com aquela notinha no final, atualizando o que precisa, e ter também as ilustrações, né, também, que são inéditas, né, para cada texto. Eu acho legal, assim, é como você fechar uma pastinha, assim, de uma época, sabe? E guardar ali na estante. Cara, uma coisa que eu achei assim muito legal no teu livro é porque eu te acompanho hoje, né? Eu continuo, eu leio e, cara, eu leio textos teus 10 anos atrás, é impressionante. Inclusive, você marca lá mudanças que você teve nas notinhas, você marca algumas coisas assim, mas é impressionante como é que você tem alguns princípios, né? E algumas bandeiras que permanecem constantes assim nos anos. Tem coluna tem texto do livro que parecia que estava lendo tua coluna da semana no Omelete, por exemplo. Isso é bom ou ruim? Cara, eu acho bom, porque assim, na verdade, são. Eu vou citar uma. Eu não lembro se eu citei no vídeo, porque eu tenho memória ruim e pros meus vídeos é pior ainda. Esses dias eu tava vendo uma resenha minha, eu falei, pô, isso ficou maneiro. Tipo, pensado, me pareceu ouvindo uma outra pessoa, assim, né? Mas eu não lembro se eu disse isso. Mas, por exemplo, tem uma bandeira que você bate, sei lá, mais de 10 anos, né? Que é a bandeira da remuneração dos autores, né? Sim. E que, tipo, você não mudou porque o mundo não mudou. Os caras continuam não recebendo bem, né? Então eu achei assim, eu acho isso, eu particularmente achei isso bacana, né? Tô lembrando dessa, né? Tô lembrando dessa, mas tem outras também, né? Tem outras também. É porque agora eu tinha que estar com um pouco um livro, talvez com o livro em mãos, eu dei mole de não trazer o livro para cá. Mas eu achei isso bacana, assim, né? Você tem um jeito de escrever que é muito bom. E eu não falei assim, isso não é para puxar a sardinha, não. Eu até quando eu li o teu livro, eu confiei mais no teu ofício de tradutor. Porque eu falei, cara, o cara escreve bem. Eu falei assim, não, é sério isso parece ser bobeira, mas eu falei assim, tipo, ele constrói bem, então, assim, tipo, ele tem um domínio bom, assim, é agradável mesmo ler, é muito... E esse negócio que você falou do livro, pelo menos pra mim, faz muita diferença, assim. Sou velho, né, vou fazer 40 anos, né? Então tem uma coisa que é a pessoa da sociologia da leitura que fala, né? Na verdade, a sociologia não só da leitura, mas que estuda publicação, estuda esse tipo de coisa. Que a internet ela tirou uma coisa que o livro ainda dá, que é a sensação de totalidade. Embora, sei lá, você tenha a tua quantidade de textos lá é fechada, tem uma total, sei lá, toda semana aumenta um, mas eu não olho para aquilo e eu não consigo visualizar aquilo como um todo, né? O livro eu consigo, então tem uma relação, pelo menos para mim. Eu sei que isso parece bobeira, mas para mim isso faz uma diferença muito grande, assim, né? Eu sentar e, bom, vou ler o quê, cara? É assim, eu realmente tô, eu nem fui atrás já não vou, e aí que eu não fui, agora sabendo que vai sair outros, aí que eu não vou atrás dos textos antigos mesmo, né? Sei que ser elogiado assim na cara é um negócio que a gente brasileiro tem dificuldade, mas teu livro é muito bom, cara. Teu livro é muito bom. Me atrapalhou minha semana naquela. Atrapalhou minha. Foi Atrapalhou outra minha. crítica negativa, né? Que te atrapalhou a tua vida, né? Pô, é porque eu tinha que fazer os resenhas dos quadrinhos, eu não conseguia ler a porcaria dos quadrinhos para fazer resenha por causa do teu livro, né? Outro ponto, perdi 0,73 aí. E assim, o teu livro é uma experiência de compilar, mas você já escreveu, bom, pelo menos outro, né? Não sei se você fez mestrado também, se você pulou direto do doutorado. Você fez mestrado, doutorado ou você foi... Fiz mestrado.
Então você já escreveu pelo menos 2 outros livros. O mestrado não foi sobre quadrinhos, tá? Eu escrevi sobre outra coisa. O que você estudou na tua dissertação, na tua tese? É a última pergunta, para a gente não se alongar muito, não te prender muito hoje aqui, mas o que você estudou? Olha só, a dissertação, ela foi um trabalho sobre ativismo político. Tem nada Sério, a ver com... cara? Tem nada a ver com quadrinhos. Era... Sei, assim, que estava pegando na época. Bom, eu sei que estava pegando na época. Eu estava lendo muita coisa da Conrad, a editora de quadrinhos, que também publicava muita coisa de esquerda, né? E eu acabei lendo aquilo na pegada, assim, né? Veio junto, a mesma editora. Pra galera que não conhece, é a Veneta de hoje, assim, né? Exatamente, exatamente. É a Veneta Exatamente a mesma Veneta de hoje. Até porque a Veneta segue a coleção Baderna, né? Que é a coleção de esquerda deles. E também tinha lido coisas assim, tipo, o Morrison falava muito dos situacionistas, né, e coisas assim, e isso me influenciou a fazer um trabalho sobre ativismo político. E é engraçado que todas as coisas, mas muita coisa que eu escrevi ali eram táticas de esquerda, né, para confundir a mídia e tal, e coisas, são o tipo de coisa que tem hoje nos negacionistas de direita e tal. Tudo tática, bom, coisas lá de 15 anos atrás, né, que hoje eram coisas muito legais naquela época, hoje são terríveis. E eu chamei de legais. E a tese foi mais recente, eu acabei em 2017 ou 16, agora eu já não lembro. Eu fiz um doutorado, meu mestrado foi em comunicação, meu doutorado foi em tradução, e eu escrevi sobre o letramento na tradução de quadrinhos. Né, o letramento são os caras lá que botam as letrinhas nos balões. Tá? E eu falei de como aquilo também deveria ser considerado tradução, no sentido de que você tem que fazer uma composição estética, né, com um tipo de fonte, com a ocupação do espaço da página, e outros detalhes ali técnicos, né, que para mim é o mesmo trabalho intelectual de você fazer uma tradução. E eu defendi isso na tese. Tá? Mas não sei assim, se é um livro aquilo, né? A tese até é mais um ensaio, eu acho que daria um livro, apesar de ser um livro meio chato, tem que ser reescrito para ser um livro interessante. Mas a dissertação não é sobre quadrinhos, não é isso. Eu escrevi, na verdade, um outro livro, que eu não publiquei, que é um livro sobre tradução de quadrinhos. E passei para umas pessoas, assim, gostaram, mas eu teria que, faz uns anos já, eu teria que reescrever para publicar. Talvez quando eu fechar aí uns 15 anos, 20 anos de tradução, acho que eu me sinta mais tranquilo para fazer isso. Mas não falta muito, né? Não, eu comecei em 2008. Então, não falta muito. Não falta muito. Érico, assim, de verdade, cara, obrigado aí pelo teu tempo. Obrigado pelo teu tempo, assim, obrigado pela conversa, assim, que na verdade era uma entrevista e acabou virando uma conversa em parte dela aí, pela nossa troca aí, valeu, de verdade, pela tua generosidade aí de novo, com o tempo, com o papo, com as ideias, né, isso é uma coisa que dá para perceber muito em você. Eu acho que eu falei isso na minha resenha, eu não sei se eu falei, eu acho que eu falei porque isso é uma coisa que eu pessoalmente valorizo muito, né? Por exemplo, eu valorizo muito a divulgação científica, né? Essa questão da divulgação científica, né? Que é essa questão da generosidade com conhecimento, né? E, tipo, na verdade, claro, né? Nem todo mundo vai ter vocação para isso, nem todo mundo vai ter a pegada para isso, mas essa coisa que, às vezes, nesse nosso mundo de leitor de quadrinho, a galera vai no caminho contrário, né? De não acolher bem quem está chegando, na verdade, ter uma postura, de dar carteirada do que leu, né? De dar uma bobeira danada, né, cara? Uma bobeira danada, né? E você tem uma postura que é o contrário disso, né? Que é o contrário disso. Inclusive, acho que na tua coluna do Omelete dessa semana, você citou lá um texto sobre a WandaVision, da galera que faz isso, né? Do pessoal que fica decepcionado porque não... Acho que se eu bem me lembro, do pessoal que fica decepcionado porque... Não pode carteiraço.
Desculpa, não escutei? Pode falar. Porque não pode dar carteiraço, né? Porque não pode É ficar verdade. falando, eu já li isso antes e tal. Eu já li isso. Porque a história não confirmou, né, a carteirada dele, né? Exatamente. Isso é o caminho, você segue no caminho contrário disso. E de verdade, isso é um dos motivos pelos. Eu gosto muito de acompanhar o teu conteúdo e a maneira que você diz por isso. Eu acho isso muito bacana, assim, né? Hoje eu tô aqui, não é exagero isso, né? Eu tô tendo uma postura de fã na entrevista, porque eu realmente acompanho. Eu acho que é a primeira vez que tem assim no canal. Eu acho que é a primeira vez que tem assim no canal, porque foi uma. Eu realmente acompanho o que você diz e nem sempre concordo contigo, né? Mas isso não é. Mas, na verdade, sempre levo em conta. Caramba, cara, isso é verdade. Será? Ou não? Cara, acho que o Eric deu uma viajada, né? Mas obrigado aí. Não sei se você quer dar uma. Eu sempre peço isso, mas é uma coisa horrível, né? De pedir a palavra final pro cara, quer falar alguma coisa pra galera, porque é a única coisa que você não se prepara pra dizer, né? No vácuo. Fala alguma coisa, né? Mas... Fala alguma coisa, qualquer coisa. Cara, você tem, sei lá, 10 mil, 15 mil inscritos aí no canal, ainda falar disso aqui, falando de como fã, não dá. Que isso? É como fosse. Mas não é mentira, não. Não é mentira, não. Não é mentira, não. Obrigado. Gosto muito também de assistir o Ministério. E gosto muito quando você discute, né, assuntos gerais, assim, dos quadrinhos, ou mostra alguma coisa antiga para as novas gerações, né, além das resenhas. Cara, obrigado, né, pelo convite. Eu gosto muito também de bater papo sobre quadrinhos. Falta tempo, às vezes. E eu, assim, uma coisa que eu... Voltando àquele nosso papo, né, sobre a quantidade de canais e tal, eu vejo muita coisa ali que a gente pode tratar como amadorismo ou como falar besteira, que eu fiz muito disso. Eu fiz exatamente igual, eu me vejo ali. Eu olho ali, pô, eu falei porcaria assim, igual, tá? Com muito moleque aí que tá fazendo o YouTube, mas eu tenho a vantagem que eu fiz isso há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Tá? Então, eu acho, pelo menos, modéstia à parte, eu acho que eu cresci. Tá? Então, eu tenho isso, eu aprendi, né, eu errei bastante, falei muita merda, e escrevi muita merda também, então a minha vantagem talvez seja essa. E a questão de ser generoso, talvez eu também conheço gente que não aprendeu a ser generoso, né, e obrigado por me considerar assim, e eu tento ser mesmo, dentro do possível. E obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, é muito bom bater papo, né, com gente, não só por ser mais ou menos da minha idade, assim, ter experiências parecidas, mas bater papo sobre quadrinhos, né, e ouvir opiniões diferentes também, e discutir, é ótimo. Aquele teu vídeo, né, faz quase um ano já que você falou sobre, comentou uma coluna minha no Omelete, Isso. sobre a remuneração dos artistas, você discordou de várias coisas ali, foi bom para eu ficar pensando também, até na época eu combinei contigo de fazer um vídeo, né, pra gente discutir, acabei não conseguindo, desculpas de novo, mas eu queria muito discutir aquilo, né, e não só porque eu quero colocar a minha posição, mas também pra gente chegar em outras ideias aí, né, a partir do que você acha que eu acho. Não, e aquilo ali é um tema que realmente eu não pensava muito nisso, né? Porque tem uma coisa, certo fetichismo no objeto, né? O gibi chega na gente, a gente não sabe que por trás daquele gibi tem um monte de gente que... E aí, não só pelos teus textos, mas depois, né, crescendo, a gente vê, cara, isso aqui não chega aqui, né? Tem gente que trabalha, ganha bem, ganha mal, né? Então aquele tema ali é um tema que eu acho, quem sabe a gente não marca aí uma outra conversa, assim, quando você tiver com tempo, aí na tua agenda, que eu sei que é louca, para bater um papo sobre aquilo, né? Porque é um negócio que que sempre volta, né? Como eu te falei, é um assunto que você não para de falar, e eu sei que você não para de falar porque o mundo não mudou, né? Como eu falei, né? Não, nem um assunto meu, né? Um assunto da história dos quadrinhos, isso, né? Desde lá do Siegel Schuster, talvez antes deles. É verdade. Érico, brigadão. E a gente, vamos ver se a gente consegue voltar aqui daqui a um tempo, né? A gente consegue voltar daqui a um tempo. Tenho certeza que a galera aprendeu muito contigo hoje. Eu aprendi muito, né? E sobre essa questão aí do ofício de tradutor, da trajetória. A gente viu aí como é que
como é que foi o caminho de uma certa geração com os quadrinhos também, né? A relação de uma certa geração com os quadrinhos, né? Que isso foi bacana, assim, foi muito bacana no vídeo. Bom, tchau pro Érico, tchau pra galera. É sempre terminar o vídeo é sempre a parte mais difícil, né? O bom do YouTube é que você tem uma coisa decorada, né? Curte, comenta, compartilha, dá joinha, mas na entrevista não dá pra fazer isso. Mas valeu, galera. Valeu por ter assistido. Tchau pra vocês aí. Bom, sigam o Érico nas redes, eu vou colocar aqui o Twitter, o Instagram, vou colocar tudo, o Facebook. Vale a pena seguir, tem sempre muita coisa boa lá.